quais áreas que você vai precisar ter um time, tá? Lembrando que eu vou falar assim da perspectiva de um publisher que já está há bastante tempo no mercado e escalado. Você não precisa começar com todas as áreas. Eu sei que tem uma curva de aprendizado e de crescimento natural das empresas, onde você começa com um time mais enxuto, às vezes a operação é só você e alguns freelancers, às vezes, né, você tem auxílio de algum parceiro, mas geralmente quem está começando é muito enxuto, e você vai criando esses times à medida que você escala. Tá? Então, eu vou te dar uma estrutura, um mapa, digamos assim, para você montar uma estrutura de time, mas você não necessariamente vai precisar de todas as áreas, depende muito do seu tamanho de operação. Quanto menor a sua operação, obviamente menores você vai ter que ter os seus custos, né? Então não faz sentido você ter todas essas áreas. Quais que são as áreas que é relevante você gerenciar um time, criar um time à medida que você escala, né? Então, uma das áreas mais importantes que eu vejo para quem trabalha com performance é a questão de tráfego. Sem tráfego de qualidade, estratégias de tráfego, você não consegue crescer os seus projetos. Muita gente começa nesse meio porque é bom em tráfego e acaba aprendendo o resto, né? Aprende conteúdo, aprende retenção, aprende a parte de tech, muitas vezes delega a parte de tech, né? Terceiriza, faz toda a parte de operações, mas tráfego é essencial para você que não depende de SEO, né? Se você faz tráfego pago, ter uma equipe de media buying, de tráfego pago, gestores de tráfego, é essencial para você conseguir escalar a sua operação, né? Ter mais consistência no crescimento da sua empresa, tá? A outra área que você precisa treinar time é a parte de conteúdo. Muita gente acaba deixando de lado essa parte, tem um conteúdo muito abaixo do que o Google espera, e isso acaba dando problemas lá na frente. Então, se você quer escalar com qualidade, é importante que você tenha um conteúdo de qualidade, você tenha uma boa equipe, tenha bons redatores, né, bons editores, alguém que gerencia os seus briefings, né, faça tenha todo um cuidado em produzir conteúdo de qualidade nos sites. É importante que você tenha uma área de retenção. Tem muita gente que trabalha com tráfego direto e que não tem tanta retenção nos projetos, mas quem trabalha com e-mail, com push, com SMS, com WhatsApp, precisa ter alguém cuidando desses canais, né? Uma estratégia omnichannel, né? De vários canais, então você precisa ter alguém cuidando de retenção, muitas vezes um time para isso. É importante que você tenha um time de tech. Aqui, geralmente, é um pouco mais difícil de você conseguir, eu diria que é a área mais difícil de conseguir profissionais qualificados, então muita gente acaba delegando a parte de gestão de servidores, de gestão de tema do WordPress, gestão do site, de plugins, né? Ou a pessoa tem experiência com isso e acaba se virando, mas é uma parte bem difícil de você delegar e bem importante, porque ela afeta diretamente a performance dos projetos. Se você não tiver um projeto bem organizado, bem performático em relação à parte de tech, você vai deixar dinheiro na mesa, tá? E o último ponto aí, a última área que eu acho que é importante você eventualmente criar um time é a parte de operações. Então, para gerenciar todas as outras áreas, lidar com pagamentos, lidar com novas iniciativas, lidar com treinamento, para você meio que unir todas as áreas da sua empresa, você precisa ter um local, né, uma área de operações. Então, a área de operações, ela vai lidar com esse tipo de comunicação entre as áreas e fazer com que as coisas fluam bem, mesmo com que você não esteja, né, envolvido tão diretamente. Quanto melhor a área de operações, menos tempo em coisas mais de operação você vai ter que investir, e mais tempo você pode investir em crescimento da sua empresa, em novos projetos, novas fontes de receita, relacionamento, né, parcerias. Você pode investir em outras coisas. Então, ter uma área de operações pode te libertar da sua operação, né? A gente vê muita gente que é muito publisher escravo da operação. Se o publisher não estiver ali no dia a dia, a parada não anda, né? Se ele ou ela não estiver ali respondendo, né, se comunicando, olhando as campanhas, olhando a retenção, olhando o time de conteúdo, as coisas não acontecem. Então, se isso acontece com você, onde, né, se você não estiver presente, a sua operação ela não anda,
é porque você está sendo refém da sua operação e você precisa, o quanto antes, aí, criar, treinar essa área, tá? Dada que essas são as principais áreas da operação de um publisher, como que, por exemplo, a gente contrata, né? O que a gente olha, o que o Pedro, quando está lá contratando para novos projetos, olha na hora de fazer essas contratações, tá? Então, o primeiro insight que eu gosto de dar para vocês é contratar pessoas pelo perfil, né, e não necessariamente pelos skills. Na minha experiência, deu muito mais resultado contratar pessoas com a mentalidade correta, né, que estavam bem alinhadas com a cultura da empresa. Então, para você contratar bem em relação a perfil, você tem que ter bem alinhado qual a cultura da sua empresa, né? Quais são os pontos, assim, são os pontos que não podem faltar, né? O que a pessoa precisa fazer no dia a dia e a forma como ela precisa se comportar no dia a dia para você ter uma contratação casada com a cultura da sua empresa. A pior coisa que você pode fazer é contratar alguém que não está de acordo com a cultura da sua empresa. E quando você não tem uma cultura bem definida, que geralmente são os donos da empresa que definem isso, você vai acabar falhando em relação a isso. E pessoas não alinhadas com a cultura podem afetar outras pessoas no time. Então, você pode até ter outras pessoas muito boas no seu time que queiram sair da sua empresa porque você está contratando errado, tá? Então, é sempre aquela velha história, você tem que contratar devagar e demitir rápido. A hora que você for contratar alguém, faça o processo de contratação com certo zelo, porque contratar errado você vai estar minando aí os resultados da sua empresa, você vai estar sabotando a sua própria empresa, tá? Então, você pode procurar pessoas pelo perfil e é mais fácil treinar elas em relação aos skills, treinar a pessoa em relação eu contrato uma pessoa analítica e com uma boa comunicação para treinar ela em tráfego. Eu contrato uma pessoa que escreve bem, né, que se comunica bem, que é organizada em relação ao tempo e que se comporta, né, da forma correta em relação à cultura da empresa para trabalhar na parte de gestão de conteúdo. Então, você treinar a pessoa para os skills que ela não tem é muito melhor do que você já contratar com certos skills. Eu digo isso porque tem muito profissional que ele já vem enviesado. Às vezes você acha que você vai contratar um bom gestor de tráfego, né? Porque a pessoa já é gestora de tráfego em outros projetos, e aquele profissional ele já vem com certos vieses aí comportamentais, ele já às vezes se acha que é estrelinha, que já sabe o que tem que saber, enquanto que você às vezes pega uma pessoa do zero e treina ela do zero, e ela acaba performando muito mais rápido do que alguém que tem conhecimento prévio, tá? Então, na minha experiência, contratar a pessoa com conhecimento prévio, fora, né, salvo algumas exceções, onde o perfil da pessoa, né, a pessoa tem um perfil muito alinhado com a empresa, com a cultura da empresa, e ela já tem os skills, então tudo bem, pode ser, né, considerado, mas você contratar só pelos skills e você não, né, investigar direito a questão do perfil, você pode cometer aí graves erros na sua contratação, tá?